Olá a todos e todas. Então, hoje nosso tema é primeira infância e segurança. Não é novidade para a gente que opera no direito e até mesmo nas redes de proteção que a infância e juventude é prioridade absoluta, conforme texto expresso da Constituição Federal. Todos nós, enquanto sociedade, Estado e a família, têm esse dever de garantir os direitos das nossas crianças e nossos adolescentes. Mas dentro dessa prioridade, a gente tem um público que é a prioridade da prioridade e a gente vai conseguir explicar por quê. A primeira infância, que é aquela que vai até crianças de 6 anos, ela é estruturante. É ela que capacita o futuro adulto a ser um cidadão melhor dentro da sociedade que tem incluso. É lá que as brincadeiras, o sono, a alimentação, a forma de se relacionar com os coleguinhas vão estruturar esse futuro adulto e como ele vai se comportar na sociedade em que ele convive. Por isso que, dentro dessa prioridade, a primeira infância merece essa atenção específica, essa atenção mais cuidadosa. E é fácil exemplificar o porquê que neste período de 0 a 6, e vamos identificar dentro desse período também de 0 a 3, o quanto é importante e o quanto o ser humano, naquele momento, é uma grande esponja de conhecimento. Naquele período dos 0 a 3 anos, a gente aprende, por exemplo, a falar, a gente aprende a caminhar, e num mundo em que até então nós não conhecíamos nenhum idioma sequer. Por isso que o meio social que a gente está convivendo, que a gente convive, e a forma que o aprendizado é posto, é tão fundamental e estruturante para esse futuro ser humano. Que a gente até brinca, na verdade a ciência reflete isso, né? Que naquele período a gente é gênio, do tanto de capacidade de informação que a gente pode receber. E aí que está o porquê dentro da prioridade que nós temos, a primeira infância, essa que vai do 0 ao 6, é a prioridade da prioridade. E nesse ponto, não é à toa que ações preventivas e que evitam violências que são multifatoriais, que podem ser do ambiente em quem convive, envolvendo, infelizmente, sexo, raça, cor, etnia, são situações em que o poder público, a sociedade e a família têm que se estruturar melhor para que previna esse tipo de violências. Porque é fácil a gente simplificar também uma situação dessa. É só imaginar uma criança que convive num ambiente permeado de violência contra ela ou contra terceiros, que ela vai reproduzir isso no futuro. Ela vai copiar esse modelo padrão. E é na primeira infância que isso se torna cada vez mais estruturante a proteção. Nesse ponto, não é difícil encontrar estudos científicos que demonstram que uma sociedade que se estrutura para atender adequadamente e de forma protetiva e cuidadosa crianças até 6 anos são melhores constituídas por adultos mais responsivos e mais cuidadores. É tão interessante esse estudo porque ele demonstra que sociedades que se preocupam com este viés, o nível de encarceramento é menor. A questão de procura de serviços públicos sociais básicos, aqueles de risco, também é menor. Cai taxas, por exemplo, de uso de droga e outros vícios, porque realmente quando a criança é bem organizada nessa idade, dificilmente ela migra para situações de riscos que geram esse tipo de atendimento. É por isso que um município que investe na primeira infância, ele também investe de forma racional esse dinheiro. Tem um estudo do prêmio Nobel James Heckman, da Universidade de Chicago, que demonstrou que o investimento de $1 economiza $7 futuros em estruturações de serviços, por exemplo. Justamente porque essa demanda de atendimentos de saúde, por exemplo, em situações de uso de droga ou álcool moderado, a questão da criminalidade diminui. Enfim, o serviço público como todo não fica tão saturado em função da estruturação básica que não leva esse futuro adulto a ter que necessitar desses serviços. Mas essa seleção dessas prioridades, porque quando a gente fala de atendimento da primeira infância e a segurança que isso tem que refletir, a segurança não tem no lato sensu, porque uma escola bem estruturada e atendendo de forma adequada uma criança, certamente vai produzir os seus resultados. Um sistema de saúde, um sistema assistencial que também atende a família e essa criança e também vai produzir resultados positivos nesse futuro adulto um pouco mais funcional, certamente. Então, o ponto é, a gente tem que montar e organizar nos municípios, não pensando numa política de governo, que infelizmente passa. Os governos passam, mas as políticas têm que ficar. Então, o primeiro ponto de organização dessa lógica de como então defender melhor a infância no aspecto da primeira infância, no aspecto da segurança, é que seja uma política de Estado.
E nesse ponto, qualquer estruturação que venha a haver em termos de política pública advinha de lei, que é mais perene por sua natureza jurídica por si só. Um exemplo bacana de uma legislação atual que pode refletir essa questão de ser uma política de Estado é o Marco Legal da Primeira Infância. E os reflexos que isso produziu e vai produzir nos municípios, a partir do momento que eles têm que produzir planos plurianuais, que são de 4 anos e que se foquem nessa prioridade da primeira infância, e também planos municipais da primeira infância, que devem sim atender de forma prioritária esse público até 6 anos de crianças. Mas como a gente pode começar isso? A gente começa com algo que não é novidade, mas que certamente é pouco aplicável, infelizmente, na nossa prática do dia a dia. Pela realização do diagnóstico. Diagnóstico em que sentido? Para a gente combater um problema, a gente tem que conhecer esse problema. E não pode ser só da forma empírica, no achar que o problema é X ou achar que o problema é isso. Por isso que esse preparo inicial no plano diagnóstico ele é tão importante. É lá que a gente vai encontrar o que existe de serviços essenciais no município, o que falta, o que não tem nesse determinado município e o que é possível melhorar. E lá, dentro desse raio-x, vamos botar assim, desse diagnóstico inicial, é fundamental que a gente foque em situações que geram riscos. E elas são também multifatoriais. Mas alguns exemplos: desigualdades econômicas, questões étnico-raciais também têm uma ponderação importante nos riscos, já que alguns perfis têm mais exposição que outros. O gênero, como não é novidade, também é algo que reflete numa maior exposição de violências. É só a gente verificar as violências que ocorrem contra mulheres e meninas nos abusos sexuais. E culturais também reflete de certa forma. Nesses indicadores, então, que vão, de certa forma, desenhar e mapear quais são os problemas que a gente tem que enfrentar no município na primeira infância, a gente pode se socorrer de algumas fontes de dados importantes e que entregam dados seguros. Exemplo, Disque 100, que consegue fazer uma mapeia, né, naquele município que tipo de violência e quais locais a violência gera mais. Fórum Brasileiro de Segurança Pública também dá dados estatísticos bem importantes. O CIPIA, que é aquele instrumento que a gente conversa muito quando trata de conselho tutelar, que deve ser bem alimentado, ele consegue entregar para a gente também um manancial de situações de riscos, os tipos de riscos e os locais que isso acontece mais. Boletins de ocorrência, obviamente, também mapeia a questão da criminalidade. E também, que todo município tem que ter, as medidas socioeducativas em meio aberto. Essas também conseguem entregar para a gente que tipo de situações os adolescentes estão emaranhados mais e que pode gerar futuros não só infratores, mas criminosos que não foram bem orientados e reinclusos na sociedade como um todo. E a gente sabe que o fator pobreza, ele de fato ele reflete numa maior taxa de crime e uma maior taxa de atos infracionais. Não é à toa, por exemplo, que outro fator que contribui é a educação. Quantas vezes colegas promotores, né, eu já fiz algumas audiências criminais em que a gente conversa lá com a pessoa que praticou o crime, o cidadão praticou o crime, e a gente pergunta: você estudou até que série? E ele cita: olha, eu não terminei o ensino fundamental. Dá para concluir o quanto uma carga de falta de educação, ou seja, de falta de ensino básico, pode refletir no futuro de uma pessoa. É só imaginar nós mesmos aqui que estamos conversando dessa forma online, né? Se não tivesse educação básica, estaríamos onde nós ia estar? Teríamos a mesma oportunidade? E eu acho que de forma tranquila a resposta seria não. Mas dentro desse diagnóstico, e fechando esse diagnóstico, é claro que também tem que se verificar a qualidade e a quantidade desses serviços públicos são ofertados para esse público. Hoje a gente tem uma legislação muito boa em termos de proteção da infância e juventude, incluindo a primeira infância, que vai da lei Rigorel, da lei do governo especial, do próprio Estatuto da Criança e Adolescente, enfim. A legislação como um todo é ótima, mas ela sem uma execução efetiva não resolve muita coisa. Por isso que fiscalizar, por exemplo, se os municípios estão devidamente capacitados, seus profissionais, a fazer escuta especializada quando necessário, dentro dos termos da lei, se são aptos a receber um depoimento, uma revelação espontânea de uma criança no ambiente escolar ou até mesmo no unidade básica de saúde, reforçando nessa avaliação de diagnóstico desses indicadores, se, por exemplo, é fomentada a capacitação reiterada e continuada desses técnicos
para que aí sim consiga fazer um atendimento de qualidade, porque nada adianta ter a oferta do atendimento e esse atendimento ser deficitário do fim que ele se destina, não realizando, por exemplo, um protocolo mínimo de como fazer uma escuta especializada. Aí surge também, e vai surgir desse diagnóstico, o entender se existem fluxos de atendimento integrado, por exemplo, em situações como essas, e até mesmo se o município consegue fazer um centro integrado de atendimento em situações de criança, que inclua setores sociais, da justiça, da saúde, para que num único lugar e de forma mais técnica possa fazer esses atendimentos. Vagas, obviamente, em escolas em período integral também comprovadamente são situações em que mitigam o risco social. Como a gente sabe, muitas das denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes vêm do ambiente escolar. Mais segurança em espaços públicos para que a família e essas crianças consigam conviver nesses locais. Programas de visitas familiares com famílias com situação de riscos, porque volta e meia será necessário busca ativa. Enfim, a prevenção da cultura da paz. Aqui teríamos um dia inteiro para falar do tanto de coisas que podem ser diagnosticadas e verificadas se são necessário aprimorar ou não. Mas é um sonho, né, que é o nosso sonho, acho que para todos que trabalham na infância e juventude, de uma política organizada, e aqui destacando a primeira infância, um sonho sem planejamento e organização é só um sonho. E aí surge algo que a gente tem que tirar do papel, a questão orçamentária. É necessário orçamento para tudo isso. Sem orçamento, a gente não consegue desenvolver essas políticas públicas. E um orçamento destacado, que aí, obviamente, tem que se preocupar com as leis municipais que definem orçamento. Pode também se pensar no Fundo da Infância e Juventude, que é um vetor importante de custeio de políticas públicas que faltam dentro do município. Pode-se pensar também no Fundo Nacional de Segurança Pública, que também existe espaço para discutir questões de prevenção dentro da primeira infância. Pode igualmente subsidiar essas políticas a serem diagnosticadas. Dentro desse contexto, nessa melhoria que a gente pensa em que várias situações podem ser vetores multifatoriais de violação de direitos de crianças, é necessário fazer esses focos basilares de diagnóstico e orçamento e entender o que funciona e o que não funciona no município para que a gente consiga efetivamente entregar uma primeira infância segura nos vários aspectos a nossas crianças e entregar também uma nação, um estado melhor com adultos mais responsáveis. Então, o município tem uma dupla vantagem sobre isso. Ao seguir essas diretrizes, primeiro, ele cumpre um dever constitucional, que é dividido, obviamente, com o Estado, lato sensu, com os pais e com a sociedade, mas também prepara e constrói uma sociedade melhor para o futuro, mais organizada. Quero finalizar agradecendo e indicando que muito da minha fala, e eu indico essa leitura, vem do Manual Primeira Infância do Município, Segurança e Proteção, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, para a qual eu recomendo a leitura. Obrigado.